Graça e paz, meus amados, né? Graça e paz a todos, amados, né? Como prometido, meus amados, vamos trazer aqui a segunda obra da lei que é praticada, né, pelos cristãos que os colocam fora da graça do Salvador e debaixo de maldição. Bom, nós vamos trazer aqui um pequeno estudo, sabe? Gotas de liberdade mesmo para os irmãos entenderem uma coisa que é tremenda, tá? Essa aqui é principalmente para os irmãos que ainda estão no sistema religioso, dentro desses templos religiosos aí. Bom, vamos lá, meus amados. Hoje nós vamos falar sobre dízimo, lei distorcida, né? Mas claramente você foi enganado, assim como eu fui enganado. Muitos ainda estão nesse engano, tá bom? Irmãos, a palavra não deixa a gente nada a desejar, a não saber, sabe? Então, para começar, precisamos saber o seguinte: se o dízimo era uma lei, então nós vamos ver aqui se ele era uma lei, tá? E se ele era uma lei, como que você na graça está praticando isso, tá? Os livros da lei de Moisés, que relatavam as leis de Moisés, eram os livros de Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Isso aí você acha que não é qualquer um aí sabe disso dentro das denominações, dentro do sistema religioso, sabe que tudo que está na lei está no livro de Deuteronômio, né? Números e Levítico. Esses são os números que muitas das pessoas não gostam nem de ler, porque são livros da lei, né? Então eles não gostam muito. Muito crente, aí se você perguntar muito crente, muitas pessoas aí nunca leram de fato livros mesmo, esses livros, principalmente Levítico, que é só lei, é só relatando as leis que foi dadas pelo Altíssimo a Moisés, tá? Então, isso é da dispersação da lei. Então, se você diz que está na graça, você não pode praticar nada que está lá, entendeu? Do contrário, você está debaixo de maldição. Então, vamos lá. Números 18, no versículo 21. Vamos entender isso, tá, irmãos? E nós vamos ler aqui. Eu vou começar lendo isso. Vou me apressar para não ficar tão longo esse áudio. Depois, se der, eu vou trazer um estudo mais completo ainda sobre isso, tá? Então, vamos lá. Números 18, versículo 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério que exercem o ministério da tenda da congregação. Então nós vamos ver aqui, primeira coisa que você está vendo no livro de Levi, os dízimos foram dados para os levitas, tá? Para os levitas, como herança. Tá? Somente a tribo de Levi podia receber os dízimos do povo, porque era herança dada a eles pelo Altíssimo, e não podiam ter mais nada a não ser os dízimos, a não ser os dízimos. Então, olha, irmãos, somente a tribo de Levi podia receber os dízimos. Foi dado a eles por herança. Mas em troca, porque o Altíssimo deu a eles os dízimos, eles não podiam ter mais nada, absolutamente nada. Entendeu? Ou é porque eles eram um sacerdote, tá? Então, para se receber o dízimo, você precisa, no mínimo, ser descendente da tribo de Levi. E se você não é nem israelita, então, meu irmão, tá fora. Isso é, vamos dizer, se tem que se cumprir a lei, tá? Na graça. Obviamente que não, né? Que na graça não se cumpre a lei. A lei foi abolida no madeiro e mais precisamente no ano 70 pelo Machia. E não se pratica mais a lei. Estamos na dispensação da graça e não da lei. Tá? Então, para isso, vamos continuar aqui para a gente ver, né? Vamos ver Números 18, no versículo 23, os levitas não podiam ter mais nada. Nós vamos ver isso na palavra, que o Altíssimo deixou isso claro para eles. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Está entendendo, irmão? Nenhuma herança herdarão. Então, olha só.
Você está vendo aqui Números 18, versículo 23, que não era para eles terem, tá? Não era para eles terem nada. Eles administrarão os levitas, a tribo de Levi, mais precisamente os descendentes de Arão, né? Eles, eles administravam os dízimos no templo e não podiam ter mais nada. Essa era a condição para eles receberem os dízimos, né? E a gente vai ver aqui o que era o dízimo, né? A gente tem que entender isso aí. Agora vamos ver um trecho do que era os dízimos, tá? Para a gente entender o que era dízimo, porque dizem que é dinheiro, né? Aí nos templos da religiosa aí diz que é dinheiro. Então vamos ver se era dinheiro mesmo, né? Então vamos lá, Deuteronômio 14 no versículo 22, tá? Deuteronômio 14, versículo 22. Lembre-se que nós falamos que dízimo, as leis, todas as leis de Moisés estão no livro de Levítico, Deuteronômio e Números, tá? Tá? E algumas coisas em Êxodo, tá? Ele relata algumas coisas em Êxodo, mas a prática de cada um deles está em Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio 14, versículo 22, vamos ver aqui. Certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente, que cada ano se recolhe do campo. Olha só, somente do campo, olha só, semente do campo e por ano. Olha só como a lei é diferente, né? Era diferente. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso, né? Deuteronômio 14, versículo 23. E perante o Altíssimo teu Iau, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Altíssimo teu Iau todos os dias. Irmãos, olha só, agora vamos ver se não tinha dinheiro. Se não tinha dinheiro na época e se tinha, por que o Altíssimo não autorizava dar o dinheiro do dízimo para a tribo de Levi, para os sacerdotes do templo, né? Porque muitos diziam para mim, até eu fui vamos dizer, enganado nessa questão, né? Porque eu, quando me converti, eu tinha visto sobre isso e eu queria saber por que a gente dá dinheiro, sendo que na palavra diz que é alimento. E aí já sempre tem a distorção, né? Ah, irmão, mas naquela época não tinha dinheiro. Eu não tinha lido tudo, olha só, eu não tinha lido tudo. Naquela época não tinha dinheiro. Era uma época de lavoura, todo mundo trabalhava só com lavoura, né? Então não tinha dinheiro. E era a lavoura como dava anual, as pessoas levavam por ano. Hoje nós trabalhamos na época mensalista. Eu tenho certeza que você que está ouvindo isso, você já deve ter ouvido isso dentro do tempo religioso. Ah, agora nós somos na época mensalista, então por isso a gente tem que dar todos os meses, né, do nosso dinheiro. Mas não era dinheiro dízimo, irmão. Isso é uma mentira, isso é um engano que esses homens fizeram e estão aí se beneficiando disso. Então vamos ver aqui se não tinha dinheiro. Deuteronômio 14, versículo 24 e 25. E quando o caminho te for tão comprido, longe do templo de Jerusalém, né? Continuando, que não, que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Altíssimo, teu Iau, para ali pôr o seu nome, o templo, né, de Jerusalém, quando o Altíssimo teu Iau te tiver abençoado, então vende o teu dízimo e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Altíssimo teu Iau. Olha só então, tá vendo? Como é que tinha dinheiro? Aí o Deuteronômio 14, versículo 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come ali perante o Altíssimo teu Iau e alegra-te, tu e a tua casa. Olha só, irmão. Então era primeiro para você fazer uma festa com a tua família perante o Altíssimo e depois então lembrar dos levitas que estavam a serviço do templo. Então tinha dinheiro, irmão.
Você está entendendo? Vamos trazer para o dia de hoje só para tentar ajudar os irmãos a entender isso. Se fosse para praticar os dízimos, o templo existisse, porque o templo de Jerusalém não existe mais. Foi destruído no ano 70. Tudo, a lei, o seu tempo, o seu mundo, o seu aion, né? Que aion na palavra, quando você lê na palavra, na escritura algumas passagens relacionadas a eles lá, sobre falando mundo, não é o mundo físico que nós vemos hoje, todo o mundo. É aion. Existe duas. É porque, infelizmente, eles pegaram e fizeram uma mistura. Botaram as duas palavras que separava isso, né? Aion e cosmos. Cosmos é o mundo inteiro. E aion é o tempo da lei. Aquela época lá. Entendeu? Um período. Então, quando tudo aquilo lá foi destruído, aquele tempo, aquele aion, aquela época, tudo aquilo lá foi destruído junto com a lei. Novos céus e nova terra se estabeleceu de lá para cá, do ano 70 para cá. E aí por isso essa confusão, que os irmãos misturam lei com graça. A lei já foi, agora é graça. Então tudo que é da graça é agora, do ano 70 para cá. Tudo que é lei, do ano 70 para lá. Ficou lá atrás, entendeu? Então vamos supor que o templo estivesse ainda físico lá, tá? E nós tivéssemos que ir debaixo da lei ainda, e tivéssemos que servir o Altíssimo. Você ia pegar o quê? Se tinha como você levar todo o alimento, vamos supor que você, por essa questão aí, o trabalho recebe todo mês. R$ 1.000, você tirar R$ 100 seria a lei, tá? Na lei, hoje não se tem mais isso. Você pegaria R$ 100 dos 10% do seu, que não é isso, 10% eles botaram isso aí para poder manipular, tá? Mas dízimo é uma parte de tudo que você colhia para você levar para lá. Mas vamos usar esse termo para você entender, tá? R$ 100 do seu dízimo. Você pegaria, então no ano você teria 1.200. Você pegaria esses 1.200, iria até Israel. Chegando lá era para você pegar esses 1.200, comprar de alimento de tudo que você se agradasse, num hotel lá com a sua família, era para fazer uma festa primeiro, se alegrar lá com a tua família e só depois você não esquecer uma parte daquilo você era para levar lá para o templo. Alimento, não dinheiro. Pegava, comprava tudo de alimento, levava e entregava lá para a tribo de Levi. Tá entendendo, amado? Era assim, se tivesse, era para ser dessa forma. Então, por que foi que os sacerdotes aí, da época da lei, que estão aí nos púlpitos, os cães gulosos, não fazem a mesma coisa? Por que eles têm que receber dinheiro? Porque o próprio Altíssimo não deixava que dinheiro chegasse à mão dos levitas para que eles não se corrompessem. Tá entendendo por que o Altíssimo não era mais fácil você já vender o seu dízimo, chegar lá e entregar o dinheiro para ele? Por que o Altíssimo diz não? Compra de comida, faz uma festa e pega o resto da comida e leva, mistura, faz uma cesta grande aí e leva para eles. Porque eles trabalhavam no templo. Então, o que o Altíssimo tinha dado para eles era alimento. Eles não precisavam cultivar e nem trabalhar para ter alimento. Essa era a herança. Era uma coisa ou outra. Eles não precisavam trabalhar, tinham comida, fartura, mas eles também não podiam ter terra. Era uma coisa ou outra. Tá entendendo, amado? Era uma coisa ou outra. Então vamos lá, Deuteronômio 14, versículo 27. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Eles não tinham, irmão. Entendeu? Vocês estão entendendo? Então, meu amado, essa é a verdade sobre os dízimos que esses homens usam de mentiras para andarem como vocês mesmos veem por aí. Enquanto os pequenos estão a passar necessidades, pagam aluguel caros e às vezes sem poder, meus amados. Sabe? Para eles morarem em mansões, carro de luxo, às custas das mentiras deles. Entendeu? Isso é muito triste, tá? E se fosse para praticar os dízimos, por que eles não cumprem a lei no completo? Por que eles não fazem isso, amado? Tá? Olha só, vamos lá. Era para eles cumprir essa parte aqui também, ó. Já que eles querem o dízimo, era para cumprir isso aqui. Deuteronômio 26, versículo 12. É uma lei, irmão. É uma lei do dízimo. Então tem que ser cumprida.
Entendeu? Eles não querem os dízimos, então tem que cumprir a lei. Então vamos lá. Quando acabares de dizimar todos os dízimos na tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas, se fartem. Entendeu, amado? Tá, deixa eu te perguntar, alguém come dinheiro? Porque é que o estrangeiro aqui eram as pessoas lá que se convertiam ao judaísmo, né, para servir o Altíssimo e moravam no meio deles. Não eram judeus legítimos, eram estrangeiros. Tá? Na graça hoje não tem como é que vai ter, não existe mais grego, nem alemão, nem brasileiro, né? Não existe. Por uma Machia é um povo só. Então não existe o estrangeiro de fora. Então o estrangeiro hoje é as pessoas que estão aí no mundo, sabe? Que o povo chama de ímpio, né? Que o ímpio não existe, né? Chamam de ímpio. Então era para o estrangeiro, era para o órfão e a viúva. Sabe essa senhorinha que paga aí, que recebe pensão, que recebe aposentadoria? Igual a coitada da minha mãe, que passou tanto tempo aqui que às vezes não tinha condições nem de ter uma comida boa dentro de casa, tinha que tirar daquela aposentadoria michuruca dela, tirar 10% para dar para esses ladrões que estão aí no púlpito. Entendeu? Sendo que a lei manda era ela pegar. Era para ela pegar dos dízimos lá. Tá aqui, ó, irmão, na palavra, tá? Se você serve, se eles querem seguir a lei para bel prazer, porque isso é bel prazer, porque só eles que se enriquecem, enquanto o povo lá dentro só morre à míngua, dando dinheiro para esses caras. Tá entendendo, irmão? Eu fico chateado porque eu fui enganado. Eu fui enganado. E você tá ouvindo que você também está sendo enganado. Entendeu? Então, se eles querem cumprir, eles querem o dízimo, então eles têm que cumprir esses requisitos. Primeiro, eles têm que ser da tribo de Levi. Eles têm que ser judeu da tribo de Levi, descendente de Arão, certo? Segundo, eles não podem ter nada, irmão. Eles não podem ter essas mansões que eles moram. Eles não podem ter carro de luxo. Eles não podem ter nada. Eles não podem ter nada. É a palavra que está escrita. Eles têm os dízimos, mas porém não têm herança nenhuma. Eles não podem receber nada. Eles não podem ter casa, não podem ter carro, não podem ter conta, salário, não podem ter salário. Não pode, porque o salário deles é o alimento. Entendeu, irmão? Aí agora você está entendendo por que, que lá no Novo Testamento diz que o trabalhador é digno do seu salário. É digno de alimento, irmão. Lá não está falando de dinheiro, não. Nunca o Altíssimo disse que era para você receber dinheiro do povo, não. É para você receber alimento. Você é digno de alimento. Se você quiser receber alimento, quiser ficar só da obra, o Altíssimo vai mover a mão das pessoas e você não vai passar necessidade. Porque ele mesmo diz na sua palavra, né? Nunca vi um justo mendigar pão. Se ele cuida dos passarinhos, que são menos importantes que você, como é que ele não vai cuidar de você? É só crer e ter fé. Não sai pedindo dinheiro não, porque eu acho isso muito errado, ficar pedindo dinheiro para os irmãos. Entendeu? Você pode pedir uma ajuda. Isso aí não é vergonha para ninguém. Você está passando necessidade, você pede ajuda para os irmãos. Irmão, estou precisando de ajuda. Eu não tenho condições, certo? Mas aquele que trabalha na congregação, isso não existe na graça, irmão. Eu estou falando isso aqui por conta da lei, que o povo insiste de servir isso, certo? Então, para eles, já que eles querem o dízimo, então eles têm que cumprir esses requisitos. Tá? Eles têm que ser descendente de Levi, né? Descendente da tribo de Levi, descendente de Arão, irmão de Moisés. Olha só quanto tempo tem isso. Eles têm que ser dessa descendência. Não pode ter nada, nenhuma propriedade, eles não podem ter nada no nome deles, nada, absolutamente nada, certo? No nome deles. Nem dinheiro, nem jatinho, nem fazenda, tá? Eles não podem ter nada, tá? A palavra que diz isso. E eles, quando receberem os dízimos, eles têm que distribuir para os estrangeiros, o povo que está aí fora, passando necessidade, os órfãos e as viúvas. Sabe, essa irmãzinha que está aí dentro do templo, eles tinham que falar para vocês, ó, vai lá e busca as senhorinhas, os órfãos e as viúvas, manda eles virem aqui para pegar uma parte do dízimo. É para comer que se fartar. Entendeu? Não é para dar 100 reais, 10 reais, não. É para eles comerem até se fartar. Porque está escrito aqui em Deuteronômio 26, versículo 12. Ou cumpre a lei no completo, ou não cumpre ela de jeito nenhum.
Se é só para se beneficiar, isso é roubo. Entendeu? Nós vamos ver isso aqui agora. Vamos ler aqui em Malaquias. Eu quero só ler isso aqui para vocês entenderem uma coisa e matar o resto, porque é o livro mais usado por eles, é uma pérola na mão deles, Malaquias, né? Malaquias 1, versículo 1, tá? Você abre na sua Bíblia aí e confere. Malaquias 1, versículo 1. Diz assim: peso da palavra do Altíssimo contra Israel, por intermédio de Malaquias. Em algumas vai estar por ministério de Malaquias, tá? Em algumas está dessa forma, tá? Intermédio, é ministério de Malaquias. Vou ler de novo. Malaquias 1, versículo 1. Peso da palavra do Altíssimo contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então, irmãos, esse livro de Malaquias, o livro de Malaquias ele já começa dizendo que tipo de assunto é o tema do livro, tá? E como vimos no início, é uma repreensão pesada do Altíssimo contra os sacerdotes ladrões que estavam roubando os alimentos dos dízimos para se beneficiarem. O mesmo que esses cães gulosos fazem nos nossos dias, nesses dias de hoje, tá? Então, irmãos, o livro de Malaquias todo é uma repreensão contra o sacerdote, tá? Se você pegar a história, você vai saber um pouco o que eles faziam. O que eles faziam? Olha a malandragem desses caras. Eles pegavam, os próprios coitados vinham com os dízimos deles de longe, às vezes um pouquinho longe, e os animais que eles traziam vinham, às vezes pela estrada e se sujavam muito, vinham todos barrento. Chegava na porta do templo, os sacerdotes bandidos, né, os pastores bandidos, botavam uns caras lá na frente, antes do templo, na entrada, lá na frente. E aí quando os irmãozinhos vinham, com aqueles coitadinhos, vinham com aqueles animais, eles falavam: ó, esses animais seus aí tá muito sujos, eles não podem ser entregues para dízimo, estão impuros. E os pobres coitados ficavam desesperados, eles tinham que entregar o dízimo, porque senão o gafanho, os demônios que os mentirosos aí do púlpito diz que é demônio, tá? Era gafanhoto. Depois eu vou mostrar isso para vocês, tá? Na palavra. Era gafanhoto. Os demônios que diz que atacava a lavoura, né? O destruidor, o migrador, o cortador, na verdade são pragas que dava na lavoura. Gafanhoto, esses animaizinhos aí que comem lavoura, sabe, amado? Esses aí são os demônios que esses homens aí dizem que vai comer o teu dinheiro. Não sei se gafanhoto come dinheiro, né? Eu sei que ele come folha, mas dinheiro eu nunca vi. Então, quando a pessoa era falha no dízimo, o Altíssimo mandava os gafanhotos comer a lavoura toda. Então, se ele não dava os 10%, comia a lavoura dele toda, né? Aí os malandros do púlpito, né, usa isso para botar medo em você, para você entregar o dízimo para ele. Porque eles dizem que o dinheiro é a raiz de todo mal, que o dinheiro é maldito. Mas no púlpito eles não é maldito, não. Lá dentro do gasofilaço deles o dinheiro é uma bênção, porque compra carro, compra mansão, né? Faz templos de 7 milhões de reais, constrói templos aí gigantescos, né? Cada vez ficando mais rico, os bens dele ficando cada vez mais, né, altos, né, na conta deles. Porque esse templo que você frequenta não é seu, não. Vai lá no cartório e veja em que nome que tá. Se tá no nome do Salvador, se tá no nome do Altíssimo, se tá no nome dele. Tá bom? Então isso é só para você entender. Então é isso aí que é o gafanhoto. Então os coitados chegavam lá, ficavam com medo. E agora? Como é que eu vou entregar o dízimo? Eu trouxe o dízimo, a conta certinho para entregar no templo e esse aqui não serve. Aí o que eles faziam? Eles já tinham preparado ali uns animais limpos. Aí falava: ó, eu faço o seguinte, eu vou trocar. O irmãozinho vinha com 4, eles falavam: ó, vou te dar 2 nesses 4 aí. Aí você leva e entrega, e depois você traz o outro. Aí o irmãozinho, para não ficar, não ficar com prejuízo, pegava, dava 4 animais dele para o sacerdote por mala lá no templo, e eles pegavam 2 e dava para ele. O irmãozinho ia lá, entregava para o sacerdote, ficava devendo uma parte dos dízimos para trazer depois.
E aí eles pegavam aqueles animais que trocou com o irmão, que esses 4, limpava e deixava ali pronto para ficar ali para trocar com os outros que estavam chegando. Entendeu? E nisso eles iam fazendo o bolso deles ali enchendo de mercadoria para poder vender. Não tinha dinheiro, né, irmão? Para vender e se fazer, trocava por ouro, prata e ficava ali, ó, com os cofres cheios. Quem assistia os filmes via que o sacerdote só andava, ó, bufado, cheio de dinheiro, dízimo, ouro, prata que o povo trazia. Entendeu? Entendeu por que o Salvador deu uma coça neles e mandou todo mundo sair de dentro do templo, todo mundo vendendo, fazendo comércio? É o que fazem hoje. Isso é comércio. Vende a palavra, vende o CDzinho para você, né? A campanha, R$10 a campanha, irmão. Vem pra campanha não sei das quantas, campanha não sei de quê, campanha de 1.000 homens abençoados com R$1.000. E aí vai indo. É camisa, né? Camisa que vale R$1.000 para construir um templo, né? Os templos de Baal, que o templo do Altíssimo, ele nem mora nisso aí. Porque dentro da Escritura, se você ler, você sabe que ele diz que não mora dentro desse negócio. Ele não mora. Ele falou, eu não habito dentro de templo feito por mão de homens. Esse negócio para ele é maldito. Ele não pisa os pés dele. O espírito dele não está dentro desses templos malditos que está aí. Essas sinagogas do diabo. Que o diabo não existe, né? Sinagoga do homem. Por isso que eu estou falando diabo é porque é o homem, né? O diabo não existe. Se você não acredita, vai no procura aí no vídeo, no canal, né? O vídeo, você procura aí no canal aí, o laranja criado para todo mundo pôr a culpa. E aí você vai ver que o diabo ele não existe. Criaram isso aí para quê? Para botar medo no povo. E assim o povo faz. O povo serve o Altíssimo dentro desses tempos por conta do medo, irmão. Tem uns, a maioria se arrepende de fato, mas eles só se mantêm dentro desse negócio por conta do medo. Se eu não der o dízimo, vai acabar tudo. Engraçado que o povo no mundo aí ninguém perde, né? O povo no mundo, cada um tá ficando, às vezes, cada vez mais rico. Né? Mas o povo dentro do sistema religioso, se não der o dízimo, o migrador, o cortador, os demônios vai vir comer o dinheiro dele, as finanças dele, né? Então, para você ver como que a gente foi enganado esse tempo todo, irmão. Tá na palavra. Dízimo é alimento, não dinheiro, e era anual, entendeu? Então, na graça, isso se acabou, irmão, acabou isso. Na graça, você tem que se dar aquilo que te agrada o teu coração para esses templos que estão aí fora. Principalmente agora, numa pandemia dessa, tem muita gente passando necessidade. Eu já vi muita gente, sabe qual é a obra, irmão? A obra hoje do Altíssimo, a obra hoje não é pregar evangelho. Você não ganha almas para Jesus de jeito nenhum, para o Mashiach de jeito nenhum, irmão. Você não ganha. Sabe por quê? Porque elas já foram ganhas lá no madeiro, meu amado. Lá no madeiro elas foram ganhas. Os eleitos, desde a fundação do mundo, existem, irmão. Então, o evangelho de salvar aquele povo da grande tribulação era de Paulo. Mateus 24, versículo 14, foi cumprido por Paulo. Se você quiser conferir isso, vai em Colossenses 1, versículo 23. Paulo mesmo diz, eu já preguei esse evangelho para toda criatura debaixo do céu e da terra. Como é que você quer cumprir o que Paulo... Você está chamando Paulo de incompetente? Ou de que não deu conta de fazer o serviço para você estar fazendo agora? Nós somos enganados, irmão. Isso aí foi um esquema de trabalho quase, vamos dizer, igual uma pirâmide financeira. Vai lá, cata a galera para cá, traz para cá. Porque quanto mais pessoas daqui dentro, maior é o dízimo, maior é o dinheiro, maior é o dinheiro que entra. É assim que eles trabalham. Principalmente esse sistema de liderança aí de 12, rapaz, isso aí foi uma uva na mão desses caras. Porque o trabalho que era difícil para eles, de trazer pessoas, eles botam o povo lá de dentro mesmo. Não, irmão, você tem que ter 12, você tem que ter 144, você tem que ter 1728. Imagine, o pessoal vai crescendo, daqui a pouco tem 10 milhões de pessoas, 10 mil pessoas dentro de um templo. Quanto de dízimo que não entra no bolso desse homem? Entendeu? Isso aí é uma armadilha, isso aí é um alçapão religioso. Eles fazem isso que é para poder ganhar o dinheiro das pessoas. Você tem que amadurecer, amado, e crescer e ser livre de fato. O evangelho verdadeiro, irmão, é aquele que te amadurece, que você se torna um adulto na fé e você não precisa ficar preso à mão de homens nenhum. Pelo contrário, o nosso trabalho agora
A obra do Altíssimo agora, irmão, é alertar os irmãos, é trazer no entendimento deles, é libertar eles no entendimento, porque na alma eles já estão libertos, eles já estão salvos, só que não sabem, estão esperando uma salvação. Eles já são salvos, eles já são do Altíssimo, tá? No livro de João, o próprio Machê diz: ninguém, nada arrebatará os meus das minhas mãos. É dele, acabou, ele conquistou com muito sacrifício naquele madeiro. Aí agora você precisa descer água para poder isso, precisa ficar fazendo, comendo pão com suco para poder a pessoa ser livre de pecado, sendo que o pecado foi arrancado no madeiro. Hebreus 9, versículo 26, aniquilei o pecado. O Machia diz, o pecado foi aniquilado na cruz. Não existe pecado e você chama o irmão de pecador. Esses homens aí ficam dizendo que tu é um pecador, que tu é um ladrão, que tu tá roubando os dízimos, sendo que o ladrão é ele. Malaquias está cobrando é isso. O ministério de Malaquias era para eles, para esses ladrões de púlpito que estão roubando o povo, entendeu? Roubando as coisas que é do Altíssimo. Tá entendendo? Agora, lê direitinho o livro de Malaquias, depois dá uma passeada lá pelo livro de Deuteronômio 14 e vocês vão entender tudo que está sendo dito aqui. Não é conversa de um irmão que é contra a igreja de Deus aí que o povo fala, não. Entendeu, irmão? Não é conversinha, não. É a verdade, a palavra está aqui. Fiquei muito chateado quando eu descobri isso, quando o Altíssimo me mostrou isso, sabe? Que ele não habita dentro desses templos. Ele começou comigo, foi através dos templos. Eu não habito nesse negócio, sai fora disso aí. Entendeu? E depois veio a bomba do dízimo, que eu era fiel, meu irmão, nisso aí. Eu era fiel nisso, sabe? E isso para mim foi um peso muito grande. Eu passei, foi quase uma semana sem dormir quando eu comecei a descobrir isso. Sabe? Não foi o homem que me disse, não. Foi o próprio Altíssimo que foi me mostrando. Entendeu? E as pessoas não aceitam, irmãos. Não aceitam. Eles querem ser escravos, sabe? A palavra está dizendo como é feito, mas eles não querem. Eles querem acreditar no que o homem ladrão está dizendo. Tá? Tem muitos aí dentro nos púlpitos que realmente não sabem, irmão. Eu conversei com muitos que não sabiam e quando descobriram, saíram, abandonaram cargos com salários de 8.000 reais, irmão. Você sabe o que é isso? Um homem virar, pegar pela verdade, ele vê, cara, é verdade. Eu não sabia. A única coisa que eu sabia de dízimo era Malaquias 3:10. Entendeu? E acreditava que um demônio ia comer as finanças de quem não dava. Sendo que é gafanhoto, é praga de lavoura. Tá entendendo, irmão? E a pessoa, eu presenciei muitos, sabe? Com salários altos, irmão. Homens que são eleitos. Eu acredito que esses são eleitos. Eles são eleitos. Pela atitude deles, eles mostraram que pelos frutos a gente conhece. Quem é do Altíssimo e quem não é. Porque uma vez a verdade vindo à tona, eles abandonaram cargos de 8.000 reais por mês. Sabe? Eles falaram, eu tô fora. Entregou o cargo e hoje prega aí a verdade. Vive do seu trabalho. Faz qualquer coisa, irmão. Mas roubar o povo eles não fazem mais. Mas tem muitos, infelizmente, que disseram na minha cara. Disseram, tá? Disseram na minha cara, como eu já falei para muitos. Muitos aí disseram na minha cara. Disseram, irmão, é tarde para dizer a verdade. Outros disseram na minha cara, irmão, eu sei de tudo isso, mas a gente precisa arrecadar o dinheiro, porque senão a gente não mantém o templo, o ministério. Sabe que é verdade, que o dízimo não é para ser cobrado. Outros diziam, irmão, se a gente não for assim cobrar desse jeito o dinheiro deles, eles não dão. Quando você pegar tudo isso, pega cada uma disso aqui e apresenta para o teu pastor, tá? A única coisa na graça que eles vão usar, já vou te preparar, eles vão usar contra isso aí, sabe? É Hebreus 7, que lá Paulo está dizendo sobre os dízimos de Abraão, que na verdade, irmão, não foi dízimo de Abraão. Vai a história, procura lá a história em Reis direitinho, lá em Gênesis, que você vai ver. Abraão, ele foi numa guerra contra 5 reis. E nessa guerra ele arrecadou muita coisa, ele pegou muita coisa desses reis que ele venceu. Então uma parte daquilo ele deu para Melquisedeque. Ele não deu do dele, não, irmão. Foi o que ele conseguiu na guerra. Ele deu para Melquisedeque. Não era dízimo de herança, de fazenda de Abraão, não.
Só que eles não contam essa história toda. Eles só pegam lá aquela partezinha lá de Hebreus 7 para poder dizer, olha, Abraão deu dízimo. Por que você não vai dar? Tá aqui, ó, no Novo Testamento. Tem que dar o dízimo. Mentirosos, ladrões. Outros vai usar como Silas Malafaia, que foi pego pelas pernas, usando Mateus, se eu não me engano, Mateus 23. A mulher que deu a única moeda que tinha. Ali o Salvador estava na lei, irmão. Ele estava cumprindo a lei. Quando o Salvador estava presente ali, até o madeiro, meu amado, ele estava cumprindo a lei. Por isso que no madeiro ele disse, está tudo consumado. Eliminei tudo. Aí Hebreus 9, 26, ele diz, eu aniquilei tudo no madeiro. Aniquilei o pecado, aniquilei tudo no madeiro. Toda a lei foi aniquilada no madeiro. Então, enquanto ele estava em carne lá, irmão, ele não podia deixar de cumprir a lei em nada. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, irmão, são livros da lei. Relata a presença do Altíssimo no meio do povo, no seu filho. Ali era a presença dele. Os livros relatam isso, tá? Os livros de Atos dos Apóstolos, se fosse começar o Novo Testamento, é de Atos dos Apóstolos. Mas as cartas de Paulo eram transições, ensinamentos para a graça e transição da lei para a graça. A Bíblia hoje, irmão, ela é um livro histórico que conta para nós e nos dá alguns ensinamentos para viver a graça. A graça, irmão, você é livre, você não tem que praticar nenhum ritual, você não tem que estar debaixo de liderança de ninguém. O seu pastor é o Messias ressuscitado. Não é o Messias que estava na lei lá, não. É o Messias ressuscitado. Aquele da lei, ele mesmo disse, eu era maldito, eu carreguei, ele era a lei e os profetas. E no madeiro ele aniquilou tudo, sabe? Aquela carne que foi aniquilada no madeiro era a carne do Adão caído. Então hoje você faz parte do Adão ressuscitado. Então o ressuscitado é livre. Por isso que ele disse, os que vivem na lei são filhos de Agar, a escrava. E os que são do Machia livre são filhos de Sara, a livre. Entendeu? Que é espiritual, não é física. Entendeu, amado? Então você tem que amadurecer. O nosso trabalho hoje é fazer com que você amadureça, seja um ancião na palavra, para que você não fique mais debaixo dessa escravidão aí, feito meninos, vai na mão de um, vai na mão de outro. E o povo ele só se fazendo de rico nas tuas mãos. Tá entendendo, irmão? Então pega isso, estuda bem e apresenta para o teu pastor. Se ele tiver coragem, eu acredito, se você botar firmeza em cima dele, ele vai te dizer. Se ele for teólogo ainda, aí que ele vai te dizer mesmo. Se ele for formado em teologia, você tem que se preparar, porque os caras são bons para dar a volta, para dar lábia. Se você não conhecer, irmão, então você primeiro estude bem, busque no Altíssimo a revelação, para então você chegar lá e apresentar para ele. Olha, eu sei a verdade sobre os dízimos. Por que vocês não enganou a gente esse tempo todo? Por que está enganando o povo? E aí você apresenta para ele, eu quero ver onde é que ele vai tirar. Entendeu? Então vamos lá, meu amado. Você sabia, meu irmão, que a lei do nosso país, um receptador, a pena é maior para ele do que para o bandido em si? Porque o receptador, irmão, é quem sustenta o crime organizado. E, infelizmente, eu fui um desses receptadores durante 12 anos. Há mais de 3 anos eu não faço parte dessa organização criminosa. E se fosse você, eu saía logo desse alçapão religioso, tá? O quanto antes, para você adentrar o reino. Porque é como o Machê diz, eles não entram e não deixam o povo entrar. Ficam fora, entendeu? Todos, vamos ver aqui, se você, eu quero, irmão, eu entendi, vi que na lei, que é lei, o dízimo e tudo, e é comida e tudo, mas eu quero continuar fazendo isso, sabe? Igual um irmãozinho falou para mim, irmão, e se eu quiser dar os 10%? De boa vontade, de boa vontade. Acabei de falar para você que um receptador, ele é muito mais merecedor. Porque agora você está entendendo porque o Machê diz, tornando as pessoas mais merecedoras da sepultura do que eles mesmos? Que lá tá inferno, né? Aí eles usam, né? Vai pro inferno se queimar. Não, irmão, inferno é sepultura, tá? Inferno, Hades, Seol, tudo isso é sepultura. Não tem inferno, não, tá?
Isso é para pôr medo para você dar o dízimo. Então, olha só. Aí o irmãozinho falou, e se eu quiser dar, irmão, de vontade própria? Ah, eu tô sabendo, porque ele estava irritado, porque eu mostrei para ele que ele estava numa mentira, né? E aí ele ficou chateado com isso. Hoje não tá mais, né? Na época ele ficou chateado, hoje ele tá tranquilo, tá recebendo com muita alegria as coisas, tá tendo um pouquinho de dificuldade, mas tá aprendendo, né? E aí ele disse para mim, se eu quiser dar o dízimo de boa vontade, se eu quiser dar o meu dízimo. Aí eu falei para ele, então eu vou ler para você só uma coisa. Gálatas 3, versículo 10. Todos aqueles, todos aqueles, todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Falei, simples, você quer dar o dízimo? Quer dar de boa vontade? Então vai lá, dá seu dízimo. Só que você tem que guardar o sábado, você tem que deixar de comer carne, não pode comer carne de porco e uma pancada de coisa. São 613 leis que nenhum homem na época da lei conseguiu cumprir, somente o Salvador. Nem o Salvador cumpriu toda a lei, vamos dizer assim, à risca. Ele fez o que tinha que ser feito para poder ser perfeito nela e eliminá-la no madeiro. Mas é 613 leis que você tem que cumprir. E se for na questão do dízimo, é anual, você não pode levar mensal, tá? Lá pro templo. E não pode ser essa sinagoga do inimigo que está aí, dos homens que está aí. Esse comércio religioso que está aí. Você tem que ir lá no muro da lamentação, porque não tem um templo mais, e deixar teu dízimo lá. Alimento. Procurar alguém da tribo de Levi, lá em Israel, e entregar para eles. E mesmo assim, eu vou dizer logo para você que você está fazendo algo errado. Porque aqueles judeus que estão lá não são judeus da época do Criador. Aqueles lá todos foram eliminados. Os que tinham que ser salvos foram salvos e os que tinham que ser condenados já foi condenado à tribulação e descer a sepultura. Não existe mais. Entendeu? Todos aqueles daquela época foi destruído. Essa Israel que está aí, que nasceu agora, recente, 1948, 10 de abril de 1900, 10 de maio de 1948, essa Israel que está aí é uma nação como qualquer uma, como o Brasil, como os Estados Unidos, uma naçãozinha que nasceu lá, de um povo que se diz, né, não tem nada a ver. Então lá, se você entregar para um que diz que é da tribo de Levi, você está entregando para qualquer pessoa lá. Qualquer um aqui pode se dizer que é da tribo de Levi. Entendeu? Então, se você quer cumprir o dízimo, é isso. Você vai anualmente lá, chega lá, compra alimento e entrega lá para alguma. Bota lá no muro da lamentação, né? Que algum tribo de Levi deve ter alguém lá e pega. Porque é lá que o Altíssimo disse que era para entregar os dízimos. Era lá. Não era nessas sinagogazinhas aí colocadas, esses comércios de homens aí colocados aí, não. Que diz que é a igreja. Entendeu? Então você já está fazendo errado. Você quer fazer o certinho? Então você tem que levar lá. E aí, como é que a pessoa vai cumprir a lei se não tem mais o templo para cumprir a lei? Não tem mais o sacerdote do templo para cumprir a lei? Esses aí são os ladrões, os alçapões, os cães gulosos que montaram aí os seus negócios religiosos e estão aí se fartando. Como está em Marcos 12. O próprio Machê diz, eles vão roubar a herança e viver o luxo delas. Tá aí, ó. Os homens tudo andando de jatinho, carrão importado, postando foto em lancha com esposa, né? Enquanto os trouxas tá aqui. Casamento dos filhos é lá em Miami, na beira da praia, na beira do mar, lá em Miami. Pergunta se algum pobrezinho, se aquela irmãzinha lá que não tem nem condições foi convidada pro casamento. Eu tô falando aqui, quem tá me ouvindo aqui, se me conhece, sabe de quem eu tô falando, né? Então aí, ó, é para vocês verem, já tinha filho fazendo viagens aí, pastores ostentando relógio de ouro. Enquanto isso, você aí, me desculpa o termo, chulo, mas é isso mesmo, eu também fui um trouxa, dando seu dinheiro para esses homens aí. Trouxa, enriquecendo o bolso deles. Tá bom, meus amados? Então, tá aí, Gálatas 3, versículo 10. Quer cumprir o dízimo? Você é um maldito. Agora sim você é um maldito. Agora, se você quiser deixar essa maldição, larga de fazer a lei. Sai desse negócio de imergir em água, que é purificação da água, que está lá em Levítico. Entendeu? Sai desse negócio aí. Sai desse negócio de dízimo. E nós vamos vir com outros aí, tá? Para vocês aí. Apresentação de filho em templos, né? A criancinha leva lá no templo.
o pastor abençoar. Isso é apresentação de filhos em templos, tá? É lei. Ah, pãozinho com suco, a Páscoa da lei. Sai fora desses negócios. Para você não ser mais maldito e para você então ser livre de verdade. Eu vou trazer mais aí, os outros aí nos próximos dias. Tá bom, meus amados? Eu vou ler só mais uma passagem aqui e a gente encerra. Atos 17, versículo 30. Mas o Altíssimo, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Então, irmãos, sabe aquelas pessoas que morreram aí, que já desceram a sepultura, que morreram praticando isso, debaixo dessa maldição, sendo dominado por esses homens nos templos? Sabe os irmãos que já partiram? Eles estão lá no paraíso. Sabe por quê? O Altíssimo não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas você que acabou de ouvir, pelo menos começou a ouvir o trecho e abandonou o vídeo na metade, né? Os que abandonou o vídeo na metade, depois volta, não sei se não voltou, eles começaram a ouvir a verdade e rejeitaram ela. Não são mais inocentes. Entendeu, irmão? Você não é mais inocente. Você é um receptador que sabe o que está fazendo. Você sabe que está alimentando um crime organizado, porém você quer se manter nele. Você não tem. Então, esses são os frutos maus que a gente diz, ouvindo a verdade, a rejeita. Entendeu? Esses são os frutos maus. Aí a gente sabe que esses aí, se permanecer nisso, a gente sabe. Ele vai descer a sepultura e deixa de existir. Vai para a não existência. A sua vida se resume a essa vida carnal. Você não tem a vida eterna. Porque aqueles que têm a vida eterna têm um espírito. E os que têm um espírito, eles se movem na verdade. Eles não se movem na mentira. Tá entendendo, amado? Então o tempo da ignorância acabou. Para você. E só tem ainda para os que não sabem. Mas compartilha isso, irmão, para que os irmãos saibam. E aí a gente vai vendo quem é os frutos bons e quem é os frutos maus. Os que vivem da carne. Os que vivem do espírito, basta uma só palavra. Eu não me agrado disso, ou basta só ouvir a voz do Altíssimo. Sai disso aí. E ele sai. Não precisa nem de um estudo desse. Eu falo para vocês, no meu testemunho aí, tem algumas coisas que ainda eu vou fazer um complemento. Que eu fui enganado 3 vezes, né? No catolicismo, depois fui pro cristianismo e depois fui para essa religião Yaldim que tem aí agora, que também é outra, que cumpre só a lei, mais nada, e só julga o povo. Bota o povo debaixo o povo tá aí debaixo de temor o tempo todo, desde 2017, essa luta aí. O povo só debaixo de mentira, de um herege aí que se levantou como mensageiro, dessa tal Filadélfia e Aldinha aí, e fica aí aterrorizando o povo, botando, tá nascendo um anticristo dali, e não sei o que aqui, e que vai vir isso, que a vacina vai matar todo mundo. É só terrorismo. Tá pior do que o cristianismo, porque nem ganhar dinheiro esse abençoado ganha, mas fica só botando terror no povo. Vai vir arrebatamento amanhã, aí fica o povo que nem uns doidos aí, fazendo 4 pilar de lei, né? 4 pilar da lei. O povo se já estava amaldiçoado, agora que tá mesmo. Então, irmãos, eu fui enganado nisso também. E o Altíssimo me tirou daí de dentro e hoje eu tô feliz com a minha família. Eu tô na graça, tô livre, não tem nenhuma ordenança. O meu único pastor de verdade hoje, o meu único líder é o Machia ressuscitado. Aquele livre que está no paraíso e é para lá que eu vou. Tá entendendo, amado? Então, esses que foram, que estão lá, que não sabiam da verdade, eles estão no paraíso, irmão. Estão lá esperando, tá? Felizes da vida. Não tem galardão nenhum eles. Nada, porque a palavra diz bem claro. Aqueles que têm obra morta, não tem galardão. As obras deles são palha e feno. Queimou tudo. Entendeu, irmão? Mas os que pregam a verdade, que pregam a graça verdadeira, estão tendo a possibilidade de ter pedras preciosas nas suas coroas. Tá entendendo, amado? Nós estamos reinando em vida. Nós somos reis e sacerdotes aqui desde o ano 70. Não se engane que vai vir ainda não, irmão. Já veio, tá? O reino celestial, ele é espiritual, ele não é físico, sabe? Ele vai se concretizar no paraíso. No paraíso você verá coisas jamais vistas, sabe, meu amado?
Então creia nisso, se liberte disso. Você não é mais um ignorante, você não tem mais o conhecimento da verdade, você tem. Agora é você que decide se você vai servir a verdade ou vai se continuar nessa mentira, tá bom? Fica todos na tranquilidade do Altíssimo, graça e paz a você, meu amado, abençoado do Altíssimo. Você não é um maldito, você não é um pecador, você é um abençoado. O Altíssimo te vê perfeito, entendeu? Te vê perfeito, não te vê como esses homens dizem, não. Você é um perfeito, uma perfeita do Altíssimo. Você é uma bênção, tá? Você é uma bênção. E você foi abençoado com todas as sortes de bênçãos do Reino Celestial. Tá bom, meu amado? Fica na tranquilidade e até o próximo vídeo.